Hoje vamos falar sobre um tema fascinante, que une criatividade, habilidades manuais e uma boa dose de paciência: a transformação de uma peça de sucata enferrujada em uma foice funcional. Este processo, apesar de parecer simples, envolve uma série de etapas complexas e requer conhecimento de técnicas de metalurgia, bem como uma compreensão profunda dos materiais envolvidos. Vamos começar falando sobre o conceito de reciclagem de metal e a importância de reutilizar materiais que, à primeira vista, podem parecer inutilizáveis. A sucata enferrujada, muitas vezes vista como lixo, na verdade carrega consigo um enorme potencial. O ferro, por exemplo, apesar de corroer e enferrujar com o tempo, pode ser restaurado e transformado em algo completamente novo e útil. A ideia de transformar esse material desgastado em uma ferramenta como a foice nos leva a pensar sobre a história e a evolução dessa ferramenta ao longo dos séculos. A foice, que historicamente é associada à agricultura e ao trabalho no campo, tem um simbolismo poderoso em várias culturas. Desde a sua utilização pelos antigos agricultores até sua presença em iconografia política e religiosa, a foice carrega significados que transcendem sua função prática. Refletir sobre essa bagagem cultural enquanto transformamos uma peça de sucata em uma nova foice adiciona uma camada extra de profundidade ao processo. Passando para a prática, o primeiro passo no processo de criação de uma foice a partir de sucata é a seleção do material. Nem toda peça de sucata será adequada para isso. É essencial escolher um pedaço de metal que, apesar da ferrugem, ainda tenha integridade estrutural suficiente para ser trabalhado. A ferrugem, que é uma forma de corrosão, deve ser removida para revelar o metal sólido por baixo. Isso pode ser feito manualmente, com o uso de lixas ou escovas de aço, ou através de métodos químicos, como o uso de ácidos que dissolvem a ferrugem. Após a remoção da ferrugem, o próximo passo é moldar o metal. Esse processo exige conhecimento de técnicas de forja, onde o metal é aquecido até se tornar maleável e então é moldado com martelos e bigornas. A forma da foice deve ser cuidadosamente trabalhada para garantir que ela seja funcional, com uma lâmina curva e afiada capaz de cortar vegetação de forma eficiente. Esse trabalho de forja não é apenas físico, mas também artístico, pois cada golpe do martelo contribui para a forma final da ferramenta. Outro aspecto importante é o tratamento térmico. Esse processo envolve aquecer o metal a uma alta temperatura e depois resfriá-lo rapidamente, geralmente em água ou óleo. O objetivo aqui é endurecer o metal, aumentando sua durabilidade e resistência ao desgaste. Isso é especialmente importante para uma ferramenta como a foice, que precisa manter uma borda afiada mesmo após uso repetido. A fixação da lâmina a um cabo de madeira é a próxima etapa. Aqui, entra em cena a habilidade em marcenaria. O cabo deve ser ergonômico e bem ajustado à lâmina, garantindo que a foice seja confortável de usar e que a lâmina esteja firmemente fixada, sem risco de soltar durante o uso. O processo de escolha e preparo da madeira, a criação do encaixe e a montagem final são passos cruciais para garantir a segurança e a funcionalidade da ferramenta. Por fim, após a montagem, vem a afiação da lâmina. Isso pode ser feito com pedras de amolar ou ferramentas especializadas, e exige paciência e precisão. Uma lâmina bem afiada não só faz o trabalho mais eficientemente, como também prolonga a vida útil da foice, reduzindo o desgaste durante o uso. Ao longo de todo esse processo, há também uma reflexão sobre o valor do trabalho manual e a satisfação de transformar algo aparentemente sem valor em uma ferramenta útil e durável. Essa prática resgata técnicas antigas e as adapta ao contexto moderno, onde a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais são cada vez mais valorizados. Em conclusão, o processo de criar uma foice a partir de sucata enferrujada é mais do que apenas um exercício de habilidade técnica. É uma jornada que nos conecta com tradições ancestrais, nos desafia a pensar de forma criativa e nos lembra da importância de valorizar os recursos disponíveis. Cada passo, desde a seleção do metal até a afiação final da lâmina, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E ao final, o que antes era uma simples peça de sucata se transforma em uma ferramenta com significado e propósito.